supervisionando a minha, que supervisiona creches de parceiros, em fazer uma troca de fralda, só que é muito difícil, porque ela tem 3 filhos, e fazer em casa e filmar a técnica que a gente diria mais adequada, sem trocador, né, da educação infantil, mas nós estamos tentando ilustrar, ou por desenho, ou por... E aí a gente vai deixar disponível, como tem nos outros países, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, tem uns folhetinhos, né, que orientam todas as escolas. É bem interessante, que a saúde faz e orienta. Tem alguns que têm equívocos, como o do Canadá, mas eu sigo de Nova York, que tem até um folhetinho, mas está em inglês, né? Com desenhos do lado. Então, a gente pode pôr desenhos ou fotos. Eu estou pedindo para um sobrinho meu, que é da Editora Moderna, ver se ele desenha para mim, se não for possível, as fotos. Né? Porque alguns procedimentos muito próximos, assim, acho que é melhor desenho. E aí a gente vai deixar disponível. Tá? Muito bom. Então, vamos lá. Bom encontro para nós hoje. Obrigada, Deise. Quer que comece, Lucila? Não. Acho que podemos começar. Tá. Tem 28 pessoas, já tem 17. Acho que pode, viu, Damaris? O pessoal vai entrando aos poucos também, mas até para cumprir o horário direitinho aqui, mas eu acho que pode sim. Eu já nem lembro, Lucila, se é você que começa ou eu que começo. Pode começar, Damaris. Então, hoje a gente queria falar um pouco quais são as competências necessárias para um cuidar, claro que sempre integrado às competências necessárias para o educar. Mas o que eu preciso formar no professor? O professor precisa desenvolver essas habilidades para cuidar, e que a gente tem chamado com uma certa profissionalidade. Isso não quer dizer em nenhum momento falta de afetividade, ao contrário, é o que dá sustentação para ele fazer as atividades de forma correta, os procedimentos, sem ficar pensando naquilo na hora. Só que agora eu perdi o contato com... Ô, Ricardo, o que aconteceu? Mas tudo bem. E além de falar das competências... Eu acho. Sobre o cuidado. Eu consegui voltar, mas eu acho que alguém estava educação. tentando compartilhar a tela. Esse cuidado e essa educação que a gente faz na primeira infância, ela é a base da promoção da saúde. Promoção da saúde quer dizer, tudo aquilo que a gente faz para cuidar da gente, cuidar do outro, cuidar do ambiente, é o que sustenta a saúde, o crescimento, o desenvolvimento saudável. E, ao mesmo tempo que ela faz, vocês fazem isso, a gente faz isso, a gente vai educando essas crianças para o cuidado de si, do outro e do ambiente. Então, você vai ajudando a construir uma sociedade mais saudável, né? Promovendo a saúde. É diferente de prevenir doenças ou tratar doenças. Às vezes, a gente tem que promover a saúde e, ao mesmo tempo, controlar uma doença, por exemplo, uma criança diabética, né? Ou eu tenho que prevenir, durante a troca, eu tenho que prevenir infecções que possam ser transmitidas pelas fezes, né? E, então, o controle da doença, por exemplo, uma criança que está adoecendo, que você precisa encaminhar para o serviço de saúde e depois receber a orientação dessa mãe, o que precisa fazer, ou prevenir acidentes, não é só doença transmissível. E a gente vai retomar alguns indicadores de avaliação da qualidade, né? Mas com foco na prevenção do Covid, onde a gente deu conta mais ou menos disso, e discutir com vocês, começar a pensar como é que vocês documentam o acompanhamento de saúde das crianças. Vocês documentam? Isso é importante até do ponto de vista legal, né? Se vocês tiverem um problema, que às vezes pode acontecer, e o que vocês têm documentado, né? E também, às vezes, é o que ajuda o médico a fazer o diagnóstico. Então, vamos lá. E, para começar, a Lucila vai dar um presente para vocês que a gente colheu, comprou num livro, né, Lucila? Um alimento natural, baseado neste livro aqui, sobre a história da limpeza, o passado a limpo. E, ao mesmo tempo, tem uma foto aqui que eu tirei em Manaus, com um casal indígenas lá na beira do Rio Negro,
dançando lá, era um ritual que todos os indígenas, não eram só eles, estavam fazendo, e nós em volta, pode ver que tem populações de turistas ali assistindo, e ela tem um bebê no colo, né? E por incrível que pareça, a cultura vai misturando, esse bebê está de fralda descartável, é uma coisa para a gente pensar até no cuidado com o ambiente e no significado disso, né? Como é que a cidade e os costumes da cidade vão se misturando depois com os costumes dos povos. Vamos lá? Vamos. A gente escolheu um texto, na verdade, a Damares apresentou um texto que a gente achou bárbaro, até para a gente discutir essa questão do limpo e do sujo. E o nome do texto é Os Pelados e os Peludos. Essa é uma ilustração, né, que está contando um pouco dessa história da chegada dos portugueses ao Brasil, né, e essa recepção pelos índios. Então, acho que essa ilustração traz um pouco do que é toda a ideia desse texto. Como a Damares já falou, esse texto que a gente vai ler hoje, ele vem do livro Passado a Limpo, né, que é a história da higiene pessoal no Brasil, que é do Eduardo Bueno. Né, o Eduardo é jornalista, escritor. Ele tem um canal no YouTube que chama Buenas Ideias, que ele narra a história do Brasil de uma maneira bem descontraída e traz, por exemplo, a história do Brasil que a gente normalmente não vê nas escolas, né? De uma forma muito mais verdadeira, eu diria. Então, vamos lá. O Brasil descobre a sujeira. Os homens peludos estavam na proa. Os homens pelados estavam na praia. No instante em que se encontraram, no alvorecer de 22 de abril de 1500, o Brasil entrou socialmente no curso da história. Os homens peludos vinham do leste, a bordo daquilo que os homens pelados julgaram ser montanhas flutuantes. Após 44 dias em alto mar, os peludos estavam fatigados e imundos. Embora, como se verá, sua sujeira não estivesse ligada apenas àquela cansativa navegação. Os pelados também tinham vindo do leste, mas haviam chegado àquela praia de areias faiscantes havia mais de 15 séculos. Os peludos tinham barbas e vastas cabeleiras cebosas. Os pelados não estavam apenas desnudos, mas depilados. Os barbudos, quase todos eram gordos ou magros demais, e seus dentes, quando os tinham, estavam cariados. Os depilados exibiam dentes alvos, bons rostos e bons narizes. Cabelos corredios e bem lavados, troncos, pernas e braços musculosos. Os barbudos raramente tomavam banho, mas a óbvia ausência de chuveiros em suas embarcações nada tinha a ver com aquilo. Mesmo quando se achavam em sua terra natal, costumavam lavar-se de corpo inteiro apenas 2 vezes por ano. Já os depilados pareciam anfíbios. Banhavam-se nos rios, nas cachoeiras ou no mar de 10 a 12 vezes por dia. Não havia mulheres entre os peludos. Elas haviam ficado em casa, a milhares de quilômetros dali, com seus afazeres e seus muito pelos. Para a sorte delas, julgava-se que a presença feminina a bordo dava azar. Já os pelados, que se amontoavam na praia, obra de 60 ou 70, eram de ambos os sexos. E as mulheres exibiam suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que nós, de as muito bem olharmos, não tínhamos vergonha alguma. Os peludos eram portugueses e estavam sob o comando do rígido capitão que atendia pelo nome de Pedro Álvares Cabral. Os pelados se autodenominavam tupis, os primeiros em sua língua. E os portugueses julgaram que eles não tinham nem fé, nem lei, nem rei. De seu encontro e futuros desencontros nasceria o Brasil. O que esse texto tem a ver com a gente, hein, pessoal? O que será que a gente pode tirar desse texto? Alguém quer falar?
Um de cada vez. Oi. A gente vai vendo como esses costumes foram se miscigenando, né? E como dá vontade de voltar. Por que que nós não somos nossos costumes não são maioritariamente dos indígenas, que são, me parecem mais agradáveis. Inclusive, se você for ver, quando eu chamo técnica corporal, por exemplo, como que as indígenas tupis, né, os primeiros tupiniquins, seguravam os seus bebês para aleitar. E elas trabalhavam também, ajudavam os homens, só que ajudavam, trabalhavam, colhiam, só que elas tinham uma tipóia. Então, um dos estudiosos de aleitamento no Brasil fala que o aleitamento era possível até 2 anos ou mais, porque a tipóia ajudava. E qual é a tipóia que a gente dá para as mulheres hoje que têm que trabalhar, né? São outras tipóias que nós devemos dar. Porque o humano ele vai ter que ser carregado no colo. Esse carregado no colo, ele tem uma vantagem. Por exemplo, as tribos ou os povos que carregam, que nem os balineses, muito tempo as crianças no colo, ou, no caso, os africanos, eles tinham um jogo de corporal, que é essa coisa do samba, porque o bebê vai também aprendendo, significando esse movimento. Ou, por exemplo, como eu vi no Canadá, aquelas mulheres que vivem no norte, lá, os primeiros povos canadenses, indígenas canadenses, eles tinham um jeito de carregar o Aí foi a minha visita em Manaus, porque eu fui visitar meu filho que estava lá, e é isto, só que a gente vai, às vezes, por exemplo, qual foi o interesse de tirar o aleitamento? Foi da indústria do alimento, mas a indústria do alimento tinha um objetivo de pegar os produtos da guerra, porque a guerra eles tiveram que produzir, por exemplo, leite condensado para os soldados, porque era uma forma do leite não estragar. E deu preparar pondo água. O leite condensado não foi feito para fazer pudim. Depois que a gente faz o pudim, né? Então, esses produtos da guerra, a indústria queria vender. Então, ou, por exemplo, a indústria da higiene, esse livro conta isso, nos Estados Unidos, modificou muito o conceito de higiene, que às vezes a gente confunde a higiene necessária para a desinfecção, para manter a saúde, no educação infantil, com um julgamento moral das pessoas que a gente considera que não são muito limpas, né? O conceito de limpeza e sujeira, ele passa por uma conotação também moral, né? Moral disciplinadora. E às vezes a gente diz, está sendo higienista. Não. Ter cuidados com a limpeza, com o corpo, com a proteção do corpo, não quer dizer ser higienista no sentido disciplinador, até porque a palavra higiene deriva da deusa Higeia, a deusa da saúde. Mas, às vezes, a gente confunde os termos. Então, às vezes, a gente julga uma mãe que vem com uma roupa manchada, não quer dizer que ela está suja, pode estar manchada. Olha como o conceito de limpeza e sujeira é relativo. Macarrão, eu estou comendo macarrão, o macarrão está suficientemente limpo para comer. Mas se eu derrubar na roupa, eu vou falar, nossa, sujou. Então, a sujeira também pode ser a mesma coisa fora do seu lugar. Não sei se eu estou confundindo vocês. É que a gente precisa discutir isso, inclusive, para entender o que é contaminação. Não é o lugar, não é as fezes, por exemplo, que é as fezes é importante para transmitir vários germes de origem fecal, que vão entrar pela boca, né? Mas não é... As fezes em si é o quê? É o produto do alimento que você comeu. Você comeu um alimento, digeriu, mas tem todo um jeito que a gente, quando vai trocar as crianças, às vezes, na população, a gente fala assim, ai, que sujo, ai, eca. Aliás, eu acho que a gente tem que parar de fazer isso. São as excretas do corpo de alguém, mas às vezes está tão introjetado em nós que a gente faz essa cara e insira essa cara para as crianças. Né? Então, a gente precisa entender que, por exemplo, as fezes lá onde ela está, natural e saudável que a pessoa elimine. Agora, ela não pode ir para a uretra, porque essas fezes indo para a uretra, se eu não limpar a
fralda direito, a pele direito, ela pode dar infecção urinária. Os micróbios que estão dentro do intestino não podem ir para o lugar errado. É isso que tem micróbio no intestino, mas ele não pode ir para o lugar errado. Por isso que eu tenho que ter uma técnica ao trocar a fralda. Né? Então, eu estou misturando as coisas aí, mas vai mostrando como essa questão cultural está presente o tempo todo e quanto a gente tem que, como profissionais do cuidado e da educação infantil, ressignificar alguns conceitos que a gente tem como senso comum. Né? Não é que o senso comum seja errado, mas às vezes ele já foi ressignificado pela ciência, né? E a gente não ressignificou. Vamos lá, então a gente... A Cristina está falando assim, Damaris, que ainda bem que prevaleceram alguns hábitos saudáveis, né? Tipo banho. E a Meire falou dessa coisa da sujeira e da limpeza, né? Pensando que os portugueses tomavam banho 2 vezes por ano, né? E ainda estavam vivos, né? Só que tem um exagero do Brasil do banho, sabia? Por exemplo, a pele do bebê, as pesquisas atuais, eu orientei vários TCC sobre isso na enfermagem, a pele do bebê e da criança menor de 4 anos, ela é mais porosa do que a do adulto. Se você ficar lavando com muito sabão ou limpando com muito lencinho umedecido, contendo produtos químicos, o problema não é o lencinho em si. O lencinho em si, daqui a pouco eu mostro, ele chama lamelo, aquele tecido, que é o mesmo quase parecido com o do rolo do papel para limpar a pia, sei lá, a pia é mais duro, o lencinho é mais macio. Esse lamelo, ele deveria ser molhado só com água, porque se você quiser ficar usando muito sabão na nádega, vai aumentar o risco de assaduras, porque você tira o manto lipídico. Eu não sei se vocês sabem que, por exemplo, uma pessoa na minha idade não deveria tomar banho todo dia, principalmente com a minha pele branca, porque eu já tenho a pele com menos manto lipídico. Então, essa noção de que mais banho é mais saudável está equivocada. Eu posso tomar banho para me refrescar. Por exemplo, quando eu cheguei em Recife, eu vi que na regra da rotina da educação infantil pública, tinha 2 banhos por dia. E eu falei, nossa, mas por quê? Mesmo que seja calor, é outra coisa, não é banho com água e sabonete. E eu vi as crianças tomando banho no chuveiro. Sabe onde estavam as toalhas? Todas. Em cima da meia, amontoadas em cima da mesa do refeitório. Gente, tudo errado. É melhor não dar banho se for para misturar a toalha. Se for para recolher a toalha, como na minha casa do varal. Na educação infantil não pode fazer isso, porque a toalha ela é fonte de contaminação. Ela passa em que lugar do corpo? Né? Então, vocês têm que raciocinar isso. Excessos de banho não quer dizer que é bom. Recém-nascido, por exemplo, atualmente, a gente não quer que dê banho todo dia. Né? Então, a ciência vai estudando e vai mudando os conceitos. Excesso de banho também não é bom. Por exemplo, eu vou brincar com vocês, eu tenho uma irmã que toma 2 banhos por dia, de manhã e de noite, manhã e de noite, manhã e de noite, frio ou calor. Ela acha que eu sou suja porque eu tomo só 1 banho por dia. Entende o que eu quero dizer? Tem um costume, tem um julgamento moral, às vezes, é isso que eu queria trazer para vocês, daquilo que a gente considera limpo e sujo. Porque tem um livro de antropologia que eu estudei para a minha tese, que chama Pureza e Perigo, da Mary Douglas. Ele só deve ter em sebo atualmente. Ela vai estudando as regras de higiene na Bíblia, desde a Bíblia, e vai mostrando que na própria Bíblia você encontra trechos que vai associando a sujeira com o perigo espiritual. Não sei se eu estou sendo clara. Tem um julgamento. Mas qual é o nome do livro? Pureza e Perigo, da Mary Douglas. A minha orientadora, na época, quando eu trouxe os dados das creches, que as pessoas falavam muito de higiene, ela pediu que eu analisasse os dados com esse livro. Eu analiso no meu artigo. Eu falo dela em 2 artigos do meu mestrado. Um é o cuidado como elo entre a saúde e a educação, e o outro é o processo de saúde e doença na perspectiva dos educadores infantis. Mas isso é de 2000, né? Tem 20 anos. Mas o livro é super atual. Eu até ganhei ele era de um sebo, não tinha mais, e uma pessoa me deu. Tá? Então, entender isso, quanto às vezes a gente tem um julgamento moral, isso é ser higienista.
Não é seguir as regras de higiene recomendadas em termos de base científica da microbiologia. É esse julgamento que a gente tem às vezes, né? Ai, fulana tem um cabelo esquisito. Imagina o meu cabelo aqui, ó. Quanto preconceito eu sofri. Eu sou a única que tem cabelo crespo na minha casa. Né? Então, eu cresci com meus irmãos falando, olha esse cabelo pichain, né? Meu irmão mais velho, eu amo meus irmãos, mas ele falou assim para mim outro dia, porque eu tenho uma neta loira de olhos azuis e cabelo liso. E ele falou, como você com esse cabelo pichain teve uma neta assim? Então, esse conceito moral, ele estava brincando comigo, mas me provocando. Então, esse conceito moral que a gente tem, índio é sujo, índio é preguiçoso, como disse o vice-presidente, né? Não, ele tem um outro modo de vida, né? Ele não é preguiçoso, ele tem uma outra organização cotidiana da vida. Então, a gente tem que rever esses conceitos que às vezes a gente carrega, né? E aí, hoje também não era o momento, mas tem emoções, né? O corpo do outro nos provoca emoções. E a gente significa essas emoções por meio de sentimentos. Por exemplo, o sentimento, a emoção do nojo, que não é um sentimento, mas você pode entender essa emoção, porque nojo significa separação. Por isso, quem é da rede pública ou da rede privada, se morrer um familiar e você tirar licença, você vai tirar licença nojo. Vocês já perceberam isso, que a licença chama licença nojo? Por quê? Não é porque você tem nojo do morto, é porque nojo significa separação. Valon explica muito isso, que o bebê tem esse sentimento, ou a gente, na medida que eu construo a minha noção de meu corpo vai até onde, o que é meu corpo, sai do meu corpo, eu não tenho nojo, eu não me separo. Por exemplo, eu posso comer a minha caca do nariz, uma criança, né? Mas a outra virar e falar, né? Então, assim, as minhas fezes eu não acho mal cheirosa, ou eu não tenho nojo, né? Se eu vou me limpar, eu não quero pôr luva, mas eu tenho nojo da outra. Eu discuto um pouco essa coisa do nojo num artigo do Avisalá que chama Lei da Troca de Fralda. E eu não tenho que julgar quem sente nojo. Nojo é uma emoção que todos nós podemos ter. Mas eu preciso entender, significar, entender esse sentimento ligado a essa emoção. Trabalhar ela como profissional. Alguns profissionais da área de saúde, ele tem que trabalhar muito isso na formação, né? Porque ele vai lidar com o corpo do outro. Então, acho que é isso. Então, a gente já falou aí um pouquinho das técnicas corporais, muito en passant, no encontro passado, e a gente queria ouvi-los agora, ouvi-los sobre o que vocês conseguiram trabalhar, como é que foi o comitê, os indicadores, que indicadores mais são trabalhados por vocês e por quê, quais são mais difíceis de trabalhar. Lembrando que eles não servem só para o Covid, mas alguns agora a gente vai ter que olhar com lente de aumento para o Covid, né? Vamos lá? Quem se habilita? A ideia, gente, é vocês contarem um pouco como é que tem sido esse um mês. A gente faz um mês que a gente não se encontra, que passou muito rápido, né? Até que chegou rápido, acho que agosto passou rapidinho. Mas vocês contarem como é que foi, as perguntas que foram surgindo. Meire, abre seu microfone. Oi, eu? Você falou eu? Meire. Da onde você é, Meire? Só para eu lembrar. Então, eu tô aqui logada como Meire, mas eu sou a Renata, eu sou aqui do CEI Helena Pereira, Ah, Renata, de São Miguel. São Miguel, minha terra. Isso, Trabalha com a Bartira, né? isso. Ah, então nós já nos encontramos outro dia, né? Foi. Tá. Nós fizemos um movimento assim, né? À medida do encontro que a gente teve no mês passado, e você foi falando, Damaris, eu fui lembrando de várias coisas que a gente tem de orientação para a equipe registradas no PPP, né? A gente foi conversando sobre isso
Então, nós propusemos a leitura para toda a equipe do texto e com ênfase no olhar nessas 19 diretrizes. Daí a gente organizou um quadro onde a gente foi colocando o que no primeiro momento, no nosso olhar da gestão, conversava com aquela diretriz ali, né? Então, por exemplo, quando fala a primeira, compartilhe os cuidados com as famílias, ouça suas demandas, registre as recomendações relativas à saúde da criança, que requer observação ou cuidados especiais durante o período em que está sob seus cuidados. Então, a gente foi olhando o que a gente tem aqui na escola, né? A gente utiliza a agenda, onde a gente orienta para a família, né? Registrar ali também e conversar com a professora à medida que ela vem, para poder avisar como foi a noite da criança, se ela está com alguma coisa, se ela está bem, se ela dormiu bem, né? E a professora também ali registra observações que ela julga necessária compartilhar para a mãe observar, né? Então, está escrito assim nas nossas orientações no PPT. Devem ser observadas diariamente pelas professoras das turmas, as agendas, né? É importante utilizar algum marcador para que a gente sinalize que está sendo acompanhada, tanto a família como a escola, e registrar as observações sobre a saúde e estadia da criança no SEI. Então, a gente foi propondo, né, olhando para essas coisas, assim, algumas outras orientações também que conversam, e aí a gente foi propondo como é que isso está funcionando, o que a gente pode aperfeiçoar, né? E daí, por exemplo, né, pensando, aí a equipe foi pontuando, a gente dividiu em grupos menores, né, na reunião dividimos em grupos menores, e aí a equipe foi pontuando, né? Por exemplo, na questão agora dessa comunicação, é super importante, e como é que a gente pode fazer? Então, temos o WhatsApp que a gente utiliza, né? Temos outros canais de comunicação, como o Facebook, o Classroom, e aí cada um tem a sua função específica, né? Para poder estar comunicando. Pensando aí em manter todo esse compartilhamento, né? Mas a gente pensa que principalmente é uma atitude de compartilhamento, é uma atitude de parceria, né? E também a gente foi pontuando. Então, a gente foi construindo um quadro com todas essas diretrizes, observando o que tem no PPT, né? E o que a gente, como isso está funcionando e como é que a gente pode ir aperfeiçoando. Então, tem bastante coisa, a gente está nesse processo, e a gente já tem bastante coisa, assim, né? Que já tinha, que foi conversando, e a gente está nesse processo aí de completar. Algumas coisas daqui, a gente acredita que tire, né? No foco mais de treinamento, aí pensando mesmo nessa questão da Covid. Outras, acho que a gente já leva como deliberações para aperfeiçoar no dia a dia, né? Enfim, a gente está caminhando assim. Não sei se... A Vanessa pediu a palavra também, Vanessa? Bom dia. Então, nós da Rede Direta, a gente tem uma vantagem, né? Que a gente tem um horário coletivo, quase todos os dias que a gente estuda com os professores. Então, a gente tem usado o conteúdo do Avisa Lá para a gente discutir, estudar com as professoras no geral. Então, a gente discutiu os 9 pontos, os 19 pontos, os indicadores com as professoras, e na grande maioria a gente acha que todos os pontos são muito interessantes para a nossa discussão, para a nossa realidade. Mas eu queria fazer uma crítica construtiva. Nós temos e-mails aqui participando, e o conteúdo dele é mais para as crianças de 0 a 3 anos, né, que tem uma especificidade, eu entendo, de troca de fralda, de cuidado maior, mas que a gente pudesse ampliar um pouco mais o conteúdo para a gente também, para as crianças um pouco maiores. Não sei se cabe, mas é assim, como a gente está participando, eu achava bem interessante. Eu gosto muito das colocações da Damares, das coisas que a gente tem aprendido muito, mas se tivesse um conteúdo um pouquinho mais voltado para a gente, também seria interessante. Não sei se isso é possível, né? Eu gostaria até de responder a Vanessa, porque eu vou te propor um outro desafio. Pode, Vanessa?
Claro, sim. Você tem razão, eu acho que a tendência, porque quando eu estou falando de cuidado, eu vou falando mais dos cuidados do início da vida, que há uma grande dependência de cuidado, e que no contexto coletivo complica um pouco mais em termos de transmissão de doenças, de acolhimento, mas o cuidado. Tem um texto em inglês, que talvez você possa até, dependendo de se alguém não lê, do seu grupo, ou se você não lê, você pode tentar traduzir de outra forma. Ele foi indicado pelo professor de Portugal para Regina Scarpa, muitos anos atrás, e eu usei na minha tese, que é Cuidado e Conhecimento, escrito por duas professoras do ensino fundamental do Canadá, a Webb Brond. E elas contam histórias de crianças no ensino fundamental que têm uma dificuldade de aprendizagem, e aí elas vão vendo que elas têm que cuidar, mas cuidar no sentido mais atitudinal da preocupação com o outro, não é o cuidado corporal, mas isso é cuidado. Na realidade, este é uma reflexão importantíssima, porque a gente tem uma tendência, eu até não gosto, eu gosto e não gosto do título da minha fala amanhã com o Cristiano. A gente fez de propósito cuidados com o corpo, mas não existe isso de cuidados com o corpo separadamente. Agora, a vida toda, até quando eu ficar velhinha, mais velhinha, sei lá, se eu chegar aos 80 e pouco, pode ser que eu precise que alguém cuide do meu corpo. Espero que não, por isso que eu faço exercício. Mas pode ser que eu precise que alguém me cuide. Por exemplo, Stephen Hawking, que é aquele gênio lá, acho que ele morreu, né? Da astrofísica, ele é totalmente dependente de alguém para pôr ele na cama para fazer ele comer, porque ele tem uma doença neurológica. Então, o cuidado, ele é tanto corporal como ele é mental, não existe isso, corpo e mente separado. A mente é produto de uma representação do corpo inicial. Então, a mente não é... Eu não estou falando de religião aqui, estou falando de ciência. Então, a mente não é o espírito fora do corpo, ela não sobrevive fora do corpo. Quando a gente morre, a nossa mente morre. A mente que vai ficar das nossas histórias, do que nós escrevemos, do que nós fomos para as pessoas. Então, voltando, a criança de 4 anos, eu concordo com você, temos que pensar na criança maior de 4 anos. Eu tenho uma neta dessa idade, é muito interessante, porque às vezes eu quero ajudá-la em alguma coisa, ela fala, não, vó, eu faço sozinha, né? Mas como eu tive que ensinar ela a lavar a mão, né? Para ela lavar a mão agora, eu ensino ela contando, né? Eu falo para ela toda hora assim, porque tem a outra avó, que eu acho que às vezes gasta muita água, deixa a torneira aberta. E eu falo para ela, tem que ter cuidado com o ambiente, vamos fechar a torneira, depois a gente lava a torneira, né? Quando vai se limpar, ela teve uma infecção urinária, e ela já nasceu com uma deformação no rim, então, na via urinária. Então, ela já fez uma cirurgia, ela não pode ficar tendo infecção urinária. Ninguém deve. Tem a ver com o jeito que ela está se limpando, ou a mãe está limpando. Então, esta criança, os cuidados vão ser diferentes. A minha proposta para você, Vanessa, eu te propor que você pense dos 19 indicadores, como eles se aplicam na EMEI. Por exemplo, como que é o acolhimento de uma criança de 4 anos que chega na EMEI, ou que começou a EMEI esse ano e interrompeu, não é? Ou no ensino fundamental, eu tenho 2 sobrinhos netos que saíram da EMEI e foram para o ensino fundamental. Eles estão com saudade da EMEI. Como é que é o acolhimento, por exemplo? Tem EMEI que precisa fazer a criança dormir? Não. Minha neta não dorme mais durante o dia, até muito tarde. Como são os cuidados com a alimentação? Eu acho que os indicadores são os mesmos, só que muda o jeito. Talvez lá a escrita esteja voltado mais para bebê. Tenta transformar a escrita para e-mail. Posso te dar esse desafio? Sim, Damares, ele do jeito que ele está, ele já serve para a gente. Mas é que o seu conteúdo é um conteúdo tão rico e ele acaba sendo muito mais focado para o 0 a 3, e eu entendo isso. Eu entendo perfeitamente que é a fase que a gente ensina hábitos para eles e que aqui também são fases que a gente ensina hábitos. Mas é um conteúdo tão rico e que a gente também poderia usufruir um pouco mais desse seu conteúdo. Sim, vamos fazer isso. Não tem problema, a gente tem feito, a gente tem utilizado e esse conteúdo tem sido importante para a gente, sim.
Se não dá para ser adaptado, não tem problema nenhum. É que eu queria mais, eu queria mamar mais. Ó, Né? por exemplo, você está vendo essa caderneta aqui? É a caderneta de vacina. O que eu estou propondo? A nova caderneta que está chegando na maternidade, que você não vai encontrar agora, porque é quem está nascendo, eu ajudei a ter um olhar também da perspectiva da educação. Pouco que eu consegui inserir, mas eu ajudei a pensar a pedido da Rita Coelho. Então, o que acontece? Essa caderneta, eu acho que as crianças de 4 e poucos anos, que já não tomam vacina como as outras, mas ela é um portador de texto. Eu acho que os professores já podiam, quando a criança já está lá alfabetizando quase, ou não alfabetizando, mas conhecendo os portadores de texto, as figuras, né? Ela é um livrinho que toda criança tem. Por que não, um dia, pensar numa atividade que as crianças... Você tem caderneta de vacina? Para que ela serve? Né? Você toma vacina? Ou, por exemplo, tem um texto que chama de higiene bucal, que a gente fez um projeto da Visalá, que chama Rir e Cuidar. Rir e Educar. Na verdade, é sobre higiene bucal, né? Então, assim, lá tem várias brincadeiras de dentistas, ou, por exemplo, tem um YouTube muito legal de Portugal, que chama O Posto de Saúde das Brincadeiras. As crianças vão conhecer o posto de saúde, claro que o posto de saúde se preparou para receber as crianças, num dia que não tinha atendimento, sei lá. Claro, é outra dinâmica. Mas, assim, outras questões do autocuidado, que não é só corporal, né? Mas, por exemplo, numa briga, ou vai sair um artigo meu na UFAL, se eles aprovarem, posso te mandar, desde que você não compartilhe por aí, porque está sigiloso por enquanto. Que eu entrevistei crianças de 6 anos que estavam na creche desde pequena, e elas falam sobre a relação creche, pré-escola, família, na perspectiva do cuidado. E é muito interessante a fala delas. E vai te dar uma ideia disso, entendeu? Como que as crianças... Eu acho que são outras coisas, entendeu? Eu acho que você tem razão, são outras... E eu acho que nós temos esse desafio, e eu já tinha levantado essa hipótese, viu, Vanessa? Porque eu acho que tem... Algumas EMEIs saíram do outro grupo. Então, por que saíram? Talvez a gente não esteja atendendo às necessidades das EMEIs. Então, a gente quer sim conversar com a EMEI, a gente quer sim escrever para a EMEI. Eu insisti em ficar, em continuar, apesar de eu ter essa visão crítica. Ano passado eu estava na supervisão, e aí a gente tem uma grande maioria mesmo de creches, e a gente tem a rede parceira, que acaba sendo o que vocês mais estão atendendo nesse momento, e é muito importante essa discussão. Eu tenho muito claro cuidar e educar ambos juntos, isso para mim é muito claro. Eu sou professora de educação infantil, eu sou diretora de educação infantil e a minha prática é educação infantil. Então, eu tenho muito claro essa questão do cuidar e educar. Eu só quis pedir um pouco mais... Não, acho excelente, Vanessa, a sua colocação eu acho excelente. O conteúdo que você está nos apresentando realmente é um conteúdo muito bom, é um conteúdo de grande aprendizagem, a gente discutiu muito no nosso grupo a questão da troca das crianças. Eu tenho professoras que têm bebê agora, foi uma coisa muito legal que eu nunca tinha pensado, de como trocar criança, a gente tem discutido, mas tem coisas aqui também que são importantes para a gente, que a gente queria também aprender com você. Por isso essa crítica, né? Entendi, Vanessa. Não, Vanessa, e eu acho que tem uma coisa que é legal, que assim, historicamente, as meninas do SEI podem me desmentir se acharem que eu estou exagerando, mas historicamente, o pessoal do SEI, do 0 a 3, tinha que adaptar, eles iam para a formação, então a formação estava muito mais para os maiores, e o 0 a 3 tinha que adaptar, pensar em adaptações para os pequenos. Né? E a gente tem pensado também no 0 a 3, né? Não é à toa, porque é muito mais fácil a gente pensar adaptações para os mais velhos do que pensar adaptações para os mais novos, porque tem conhecimentos que são muito específicos. Acho que primeiro tem uma coisa aí, e acho que a gente, por exemplo, a aula aberta da Damares amanhã, ela está pensando na troca de fralda, mas ela também está pensando a higiene, por exemplo, quando a criança vai sozinha ao banheiro.
né? Então, a gente tá de olho nisso também. E eu acho que tem uma outra coisa que pode nos ajudar nessa adaptação, que é vocês trazendo perguntas específicas também das EMEIs. Trazer isso nos fóruns, trazer isso nos encontros, isso vai nos fortalecer. E, por exemplo, eu já anotei aqui também para que a gente faça essa adaptação no grupo de alimentação, no grupo da gestão pedagógica, né, da gestão participativa e do pedagógico. Acho que isso é perfeito, né? E acho que tragam, quanto mais perguntas vocês trouxerem, a aula aberta de amanhã ela é resultado de perguntas que vocês estão trazendo nos fóruns, enfim. Então, quanto mais vocês trouxerem isso, mais a gente vai pensar conteúdo, seja uma live, uma aula aberta, enfim. Inclusive, Lucila, e a pessoa que fez a pergunta, acho que foi a Vanessa, né? Ela sumiu Vanessa. agora da minha visão. É o seguinte, eu estava aqui no paralelo, acho que até atrapalhei, desliguei meu microfone depois. Falando com meu sobrinho, que é desenhista e diretor, acho que de marketing de uma editora moderna, eu pedindo para ele fazer um desenho para mim de troca de fralda para a gente ilustrar um cartaz para as creches, né? Que eu estou tentando fazer com fotografia, está difícil, com filmagem está difícil, então ali desenhar. E aí eu tinha pensado assim, qual é a grande aluna minha da pedagogia, já fez um trabalho, como é que eu ensino a criança a se limpar? E a Zilma de Moraes, que é a coordenadora do curso, sempre falou, não é aula. Não é aula. Mas como é que, não é dando uma aula na sala, mas ao mesmo tempo é um movimento da gente se limpar, sem levar, como no caso da minha neta, que tem inclusive um problema de não pode ter infecção urinária. As meninas, né? Como é que eu ensino uma criança a se limitar nesse movimento tão difícil da frente para trás, né? E eu sempre brinquei e falo que a infância é a época da calcinha suja. Claro que eu sei que não é todas as crianças que vão no banheiro, e a professora vai junto limpar ela. Eu sei disso, claro, é óbvio. Mas como é que a gente pode ajudar as crianças a se cuidarem nesse sentido? Eu também não sei. Eu também preciso de dados de vocês. Não é que eu não sei, eu quero dizer assim, coletivamente, como é que vocês trabalham com essa questão? Se vocês observam que uma criança vai no banheiro, como aconteceu na Zona Leste uma vez, quando a gente fez a formação, uma professora veio falar, ela chegou no banheiro, uma diretora, e tinha um monte de cocô no azulejo. E ela queria trabalhar isso, mas é que eles davam para as crianças na EMEI um pedacinho, EMEI não, não sei se era ensino fundamental, eles davam um pedaço de papel higiênico para as crianças não jogarem tudo no vaso sanitário, ou não esticarem o papel higiênico daquela forma que fica rolando no chão. Então, ela dava um pedacinho. Ele provavelmente fez muito cocô, o pedacinho não deu conta. Ele sujou a mão, ele passou na parede. Então, como é que eu vou? É muito difícil isso. Como é que eu vou educar a criança? Tem até uma piada nos meus slides, eu vou colocar no próximo, de um cartunista, que a criança fala, mamãe, vem me limpar. E a mãe fala, eu já te ensinei, você é independente. Aí ela limpa, levanta o bumbum e fala, vem ver se eu acertei. Né? Então, é uma piada, mas que mostra isso, é muito mais difícil isso. Como é que quais são os desafios, né? Desta questão de educar para o cuidado de si, uma criança que já tem uma independência, mas ainda não tem todas as habilidades motoras, né? Como é que a gente faz? É muito mais difícil do que ensinar a trocar fralda. Porque trocar fralda eu estou sob o domínio do adulto. Mas a criança, como é que eu vou fazer? Né? Ou, por exemplo, nessa questão do Covid, agora está uma outra proporção. Em relação ao Covid, eu posso afirmar para vocês que ontem tornei-se uma médica, todos os trabalhos indicam que o risco é maior entre as crianças maiores de transmissão e não entre as menores. Não é o bebê que transmite mais. O Covid, estou falando do Covid. Né? É a criança maior que tem mais risco, inclusive para os adultos. Quanto maior a criança, pior. Por isso que eu sou contra o que está sendo feito, começar pelo ensino médio. E tem um equívoco aí. A gente acha que o bebê é dependente do cuidado, por isso que ele tem que voltar por último. Não, é o contrário. Né? Então, não quero nem discutir aqui a polêmica política aí do retorno ou não.
Mas eu estou dizendo que é isso, a criança mais velha, no caso do Covid, precisa mais atenção nesse sentido, né? E-mail, alguém respondeu que espera-se que as crianças já tenham alguma coisa consolidada do autocuidado, mas pode ser que ela não tenha, né? Construído, depende do contexto que ela veio, da casa. Então, tem uma coisa que eu vou falar depois da equidade da promoção à saúde. Para promover a saúde, eu preciso considerar a equidade. Então, a equidade é dar mais para quem tem menos. Onde ela mora? Com quem ela fica? Né? Ou você tem a questão da sexualidade, né? Da masturbação, tem N coisas, do abuso, tem N coisas na criança mais velha também que deve impactar. Então, vamos lá? Alguém mais quer contar dos... Foi muito boa a contribuição da EMEI. Queremos ouvir mais e-mail. Como é que tem sido? Se os pais têm participado? Até pensando nas EMEI, o que adoece as crianças da EMEI? Elas adoecem menos. Quais são os acidentes? Talvez os acidentes são diferentes. Quais são os acidentes mais comuns? Né? Quando a criança se afasta da escola, ou você sabe que ela se acidentou em casa, né? Ou como ela reproduz o autocuidado daquilo que ela... A limpeza do nariz, como é que é quando ela fica... Ela tem menos essas demandas, né? Queda. Realmente, o que mais acidenta a criança é queda, né? E aí a gente tem que pensar aí junto como se pode prevenir ou não, pelo menos prever uma gravidade menor, que as quedas não tenham gravidade, né? E tem essa questão da proporção de crianças por adulto, né? É muito elevada na EMEI, né? É absurdo. Aí nós temos que trabalhar politicamente num... Essa condição de autohigiene, a criança só vai desenvolver bem mais para frente, né, professora? Essa possibilidade de se limpar, né? Bem mais para frente, né, da idade. Aos 4 anos, a minha neta tem 4 anos e 3 meses, sei lá. Mais ou menos. Ela consegue pegar o papel higiênico, então o que você precisa ensinar, eu já tive isso num grupo de alunos assim. Será que a gente tem que ensinar primeiro assim, ó, como eu corto o pedaço que eu corto do papel higiênico? Aí tem matemática, hein, gente? O cuidado também tem a ver com os campos de experiência, ó. O tamanho do papel higiênico, assim, isso talvez a gente pudesse ensinar até coletivamente. Quando eu vou no banheiro, eu uso papel higiênico, né? Por que eu não posso gastar muito papel? Porque ele é feito das árvores, porque a gente não pode devastar a natureza, porque, né, tem tudo isso. Então, eu tenho que economizar também, eu tenho que pegar o suficiente, eu posso dobrar esse papel, como é que eu corto? Como é que eu calculo? Porque é um cálculo mental de tamanho ali. E eu dobro, como é que eu dobro, né? Talvez isso, essa minha aluna do Vera que fez na época, que eu fiquei controversa, assim, para não virar uma aula, mas assim, ela ensinou no boneco, sabe? Ó, do boneco é da frente para trás, da frente para trás. Então, a gente poderia, talvez a gente tenha que conversar mesmo com as crianças, ou individualmente, ou num grupo, né, dependendo do que a gente observar das dificuldades. Tem uma lavagem de mãos, que tem um dos vídeos, está nesse, Lucila, a lavagem de mãos? Tá. Acho que a gente chega. Talvez a gente possa assistir hoje a lavagem de mãos, porque é um menino numa idade de 3 anos, não é da pré-escola, mas já está há uns 3 anos, e a professora leva eles para lavar a mão na pia, antes do almoço. E ela não fala nada. E ele, um menino, começa a dar uma aula lá de lavar a mão, da cabeça dele para os outros. E aí, depois, o outro quer pegar a escova de dente, que está fixada no espelho.
E a professora, ela só tira da mão do menino, só contém o menino, ela não fala nada. E ele fala, é para escovar o dente depois do almoço. Ele que dá aula, sabe? Assim, ele que explica, ele que significa por que não era para pegar a escova naquele momento. A professora só conteve a criança. Então, é interessante ver isso, né? E depois eles brincam, né? Eles brincam muito. Por exemplo, minha neta, eu posso mandar para vocês, vocês não acreditam, ela dá uma aula de anatomia, ela fica me perguntando do corpo, né? Então, ontem ela deu uma aula de anatomia, eu mandei para a Zilma, e a Zilma falou, dá o Nobel de Medicina para ela, porque ela explicou que tem gente que tem o cérebro no pé e o coração na cabeça. Mas é isso, as crianças são capazes. O corpo humano não é um bicho de 7 cabeças, é um campo de experiência para se aprender. Por que a gente tem que chamar as crianças micróbio de bichinho? Né? Por exemplo, tem uns vídeos do Museu de Microbiologia maravilhosos para as crianças, que chama Os Micróbios da Floresta, os Micróbios do Mar, né? E que, por exemplo, minha neta adora assistir, ela pede para eu contar de novo, porque um dia, para ela lavar a mão, antes do Covid, eu falei dos micróbios para ela, com um videozinho que ela assistiu comigo, que chama O Espirro. Eu não fiquei falando de doença, mas eu falei que tinha micróbios. Então, ela sabe que tem micróbios do bem e micróbios do mal. E nós fizemos uma experiência essa semana com uma garrafa de um livro que minha filha, que a professora comprou, de experiência com as crianças. E tem uma garrafa que você põe fermento, aí você põe uma bexiga, eu vou mandar a foto para vocês. E ela, depois a gente fez pão, para mostrar que tem micróbios do bem. Aquilo é levedura, é o fermento. A gente não ficou falando que era micróbio, mas assim, eu poderia esticar depois. Fizemos uma experiência da produção do gás. Quem está enchendo a bexiga? E ela ria, porque uma das garrafas, porque tinha farinha, ela crescia a bexiga mais rápido. Né? Então, as crianças mais velhas vão aprender coisas sobre o corpo, o seu corpo, o corpo do outro, a natureza. Eu não preciso chamar de monstrinho o coronavírus. É um micróbio. O Museu de Microbiologia de São Paulo tem um setor para criança fantástico para vocês visitarem quando acabar a pandemia. Quando acabar, não, quando estiver sob controle. Então, acho que é isso. Nas crianças mais velhas, fica mais intelectual a coisa, né, também. Damares, eu fiquei pensando, só um minutinho. Eu fiquei pensando, por exemplo, né, tanto na pergunta e nessa colocação importante sobre a EMEI e nos comentários, que a gente espera da família, ou que isso aconteça, não sei. Mas, às vezes, eu fico me perguntando como é que a gente, de fato, está aliando educar e cuidar. Né? Como é que a gente está colocando cuidar na pauta, trazendo para as crianças discussões, né? E pensando, por exemplo, as crianças estão muito tempo, às vezes mais tempo com a gente do que com os pais. Né? Não dá para a gente esperar que os pais estejam ensinando, por exemplo, como é que se troque, porque às vezes a mãe chega do serviço, vai dormir, ela nem se deu conta de tudo isso. Né? Então, como é que a gente traz isso também para a sala de aula? Como é que a gente está ouvindo os pais? Ou a gente só está fazendo reuniões de pais para dizer que é para ir com o cabelo preso, para dizer que não é para correr na escola? Como é que a gente está ouvindo? Né? O que a gente sabe desse cuidar e educar em casa? Né? Acho que Mas, além disso, gente... Lucila, eu provocaria a educação infantil. Nós mesmos. Sabe por quê? Eu acho que o que a Vanessa trouxe é perfeito. Sabe por quê? A minha crítica é que a gente não consegue sair do cuidado daquilo que é estrito senso, trocar a fralda e dar comida, trocar a fralda e dar comida, trocar a fralda e dar comida. Cuidar é muito mais amplo. Né? Cuidar, por exemplo, vamos para os conceitos, por exemplo, de promoção à saúde. Clica aí para eu esticar, porque tem tudo a ver com isso que eu vou falar. Por exemplo, vai para o outro. Aí, o que é promover a saúde na comunidade? E olha o papel que os professores têm em ser promotores da saúde na comunidade, porque eles são alfabetizadores em todos os sentidos. Não estou falando só do letramento. Eles são as pessoas que vão ensinar os primeiros conhecimentos.
E essas pessoas vão se tornar sujeitos na comunidade. Então, o que é promover a saúde segundo a Organização Mundial da Saúde agora? Né? É empoderar os sujeitos. O que é empoderar? Dar poder para o sujeito. Então, que poder eu posso dar para uma criança de 4, 5, 6 anos e que ela leve para a vida dela de cuidar de si mesmo, de, por exemplo, como é que eu faço para cair menos? Ou se eu cair, o que eu preciso tomar cuidado? Onde que eu posso pular e onde eu não posso pular? Né? A interdisciplinaridade. Não existe um objeto do conhecimento que uma disciplina dê conta, ou que uma profissão dê conta. E o ser humano, o crescimento e desenvolvimento, o conhecimento humano, ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. A gente entrelaça os conhecimentos das ciências da saúde com as ciências da pedagogia. E a pedagogia aí tem um papel tão importante de educar a população para a saúde. Imagine o que nós estamos vendo das pessoas usando máscaras na rua. Eu fiquei pensando se as pessoas têm noção do que é o aparelho respiratório. Por onde entra o ar? As pessoas estão esquecendo que é para o nariz, que é o principal, não é a boca. Por que as pessoas põem a máscara embaixo do nariz? Né? Você vê gente andando com a máscara embaixo do nariz. Então, é isso que nós chamamos de dar poder para as pessoas, é dar poder do conhecimento para que ela se cuide e cuide do outro. E para isso, vocês precisam dos conhecimentos das ciências da saúde também. Porque senão vocês vão ensinar errado, no sentido que vocês vão trazer para elas as coisas que vocês aprenderam na infância. Como eu aprendi com a minha mãe, eu adorava andar descalça. Nunca gostei de sapato. E minha mãe falava, menina, vai ficar resfriada. A palavra resfriado, ela vem daí, porque antigamente até os médicos achavam, a medicina achava que eram os maus ares, ou era o ar que causava doença. O ar quente, o ar mal cheiroso. E não são os micróbios, são outras condições, que não são só doenças por micróbios que existem. Então, a gente vai mudando na ciência, mas às vezes o senso que a gente traz de casa ainda é aquela educação doméstica que a gente não ressignificou. Então, os professores precisam... O meu desejo é que eu ajude vocês no que eu puder, da minha área, para vocês ressignificarem e pensar. Né? Por exemplo, não fica descalço que vai ficar resfriado. Tem uma fala lá, ou, come beterraba porque tem ferro. Não tem, não é porque ela é vermelha que ela tem ferro, ela tem açúcar. Né? Então, são conhecimentos que vocês têm que ressignificar. E também, para isso, vocês precisam da intersetorialidade, aí mais para pensar, por exemplo, olhar nas crianças de 4 anos e ver, nossa, elas têm cárie, ou muitas ainda usam chupeta, têm mordida aberta, ou tem outros problemas, né? Estão obesas, comem muito doce. Então, eu preciso do outro setor para me ajudar. E a outra coisa é equidade. Aqueles que têm menos, eu preciso dar mais, preciso dar diferente. E a organização do serviço. E o que a gente está tentando agora é organizar o serviço da educação infantil para que ele promova a saúde. E o serviço de saúde, negociar, né, Bartira? Porque aquele dia na reunião lá com o posto, você vê que o posto também não está preparado, às vezes, para algumas conversas conosco. Haja visto o dentista falar aquela coisa do talher, né? E o diretor interviu. Então, na realidade, não é que a gente, para conversar, a Rita Coelho fala isso, com o serviço de saúde, eu não posso abrir mão do meu saber. Então, eu preciso também me colocar, empoderar-me, ter poder da pedagogia, para falar, escuta, vocês estão vindo fazer a vacina aqui, e segura as crianças é que a gente segura, as crianças choram. Vamos pensar junto como preparar as crianças para as crianças aceitar tomar a vacina com menos sofrimento? O que a gente pode fazer para brincar com as crianças? Naquele livro, o Manual Rir e Educar, a gente ensina isso para saúde bucal. Né? Como eu já contei isso, uma criança viu uma daquela bocona que o dentista leva para ensinar a escovar o dente, perguntou para mim se era do dinossauro. Então, vocês da pedagogia sabem como a criança pensa. Ensina a saúde. Não deixa a saúde fazer
nós queremos fazer um trabalho com vocês, nós vamos fazer um teatrinho fantoche de dengue. O que é isso? A criança aprende sobre dengue assim? Vocês sabem como a criança aprende. Vocês que têm que dar a coordenada da educação para a saúde dentro do SEI e da EMEI. É vocês que têm que ensinar o médico, a enfermeira. Eu aprendi certas coisas com vocês. Eu fui estudar os teóricos que vocês estudam para poder dialogar com vocês, né? Então, é isso. E eles me ajudaram a pensar na saúde também de outro jeito. Então, é a mesma coisa, mas eu estou tentando ensinar as coisas da saúde para vocês e a gente fazer essa interdisciplinaridade, intersetorialidade, que quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde na Conferência Internacional de Saúde lá atrás, que trabalhou a promoção da saúde. Então, este é o papel do SEI e da EMEI, promover a saúde, que é promover o conhecimento das técnicas do autocuidado, do cuidado do outro e do ambiente, né? Eu estou cuidando do ambiente, estou evitando na lavagem de mão que as crianças gastem muita água, eu estou com cuidado com a questão do lixo, eu estou mais concretamente, não é dando aula, né? Por exemplo, levar as crianças para ver os pontos do parque onde pode estar acumulando mosquito, né? O que é o mosquito para o dengue, por exemplo? Ou o piolho. Eu tenho um texto que acabei de publicar sobre o piolho aí para avisar lá, em cima da fala do Covas, que falou que se os professores não seguram nem o piolho, vai segurar o Covid. Em cima disso, eu publiquei um texto lá no Avisa Lá. E a gente tem um monte de preconceitos e mitos sobre o piolho. Vamos lá estudar no folheto que eu pus lá no texto, no final, que é da Fiocruz. Vamos... Se eu tivesse que ensinar para uma criança sobre piolho, como que vocês ensinariam? Com cartaz? Não. Vamos ver o piolinho? Ele não pula, gente, nem voa. Se eu pegar ele para ver com uma lupa, ele anda. Vamos ver o piolinho? Onde ele fica? Por que ele mora no cabelo? O que é lêndia? Isso é ciência. Isso é, né? O cuidado traz todos os campos de experiência. Da matemática, por exemplo, quando eu sirvo uma refeição e as crianças falam, eu quero mais, eu quero menos, eu quero metade. É matemática, né? Então, eu estou falando de linguagem, estou falando de ciência, estou falando de matemática. Esse livro, até depois eu dou uma dica para vocês, que a minha filha comprou, tem experiências incríveis para fazer com as crianças. Essa do pão e da garrafinha com a bexiga, inclusive para fazer online agora. É fantástico. Claro que eu vou ter que falar, olha, do ponto de vista da saúde, a bexiga, depois, não pode ficar solta com as crianças, estourar e ela pôr na boca, porque pode asfixiar. Nenhum médico consegue tirar. Então, eu preciso alertar a mãe, o adulto, os pais e as crianças, né? Então, acho que é isso. Acho que eu falei demais. Para variar, né? A Bartira levantou a mão para falar. Não sei se ela ainda... Fala, Bartira. Olá, bom dia. Voltando um pouquinho, quando você estava tratando da questão do autocuidado, né? E falando assim da questão da autonomia e esse acompanhamento do adulto, acho que foi no encontro passado da nossa escola que eu usei o termo de autonomia assistida. Deu para ouvir? Eu não estou te ouvindo. Será que é alguma coisa? Você está do lado da Meire? Peraí que eu vou fechar a porta. A gente não está muito... na mesma sala que está dando microfonia. Peraí que eu vou fechar a porta. A gente está na sala do lado. Porque pode estar dando microfonia. Acho que agora vai. Fechei a porta. Então, eu acabei usando o termo autonomia assistida. Essa questão do cuidado, né, como currículo, eu acho que tem muitos aspectos e que é uma quebra de paradigma em vários pontos de vista. Então, acho que primeiro a questão do conceito do que é ser professor. Nós já temos alguns anos já dessa desconstrução de que o professor é o cara que transmite o conhecimento formal, né, conteudista. A gente já vem numa crescente desconstruindo esse conceito.
Mas no cotidiano, isso ainda é um conflito para o professor, né? Quando as meninas da EMEI trazem, né? Eu estou na direção, mas eu sou professora de EMEI. Então, eu vivi na pele esse processo do que é ter 35 crianças, por exemplo, né? E também esse conflito de identidade, eu acho que a EMEI, ela tem isso muito forte, esse conflito de identidade do que é ser professor da EMEI. Porque sempre está transitando entre essa questão do mediador da ludicidade, do cuidado e do cara que tem que preparar para. Nós já tivemos avanços, mas eu sinto, né? Eu estou há alguns anos longe da EMEI, mas algumas colegas que eu converso ainda têm isso muito forte. Então, acho que isso é um dificultador, né? De entender, de fato, mais do que entender, é sentir que esse processo do cuidar, ele é currículo, ele não me diminui como professor. Acho que isso é uma questão, né? Uma outra questão é que eu acho que a gente vive numa sociedade que ela trabalha muito mais para a doença do que para a saúde. Então, tudo que vem desse cuidado de mim mesmo parece que é menor, parece que não é importante. Porque, inclusive, é uma indústria. Quanto mais pessoas doentes tiver, mais a indústria farmacêutica ganha dinheiro. Então, a gente vem numa sociedade que não favorece esse processo da saúde. Então, acho que isso também acaba contribuindo com a ausência desse investimento, desse autocuidado, né? Então, o que realmente importa no sistema educacional formal? E nós estamos dentro dessa sociedade, então a gente acaba reproduzindo, né? E assim, a gente ainda vive no nosso país esse dilema da questão da quantidade. E é a quantidade tanto da relação criança-adulto, quanto eu vou fazer meio que um desabafo. A gente, enquanto trio gestor aqui, a quantidade de demandas que a gente tem que lidar é sobre-humana. Então, por mais que a gente faça um grande esforço, trabalhe muito mais horas do que a gente deveria, a gente não dá conta da quantidade de detalhes que a gente precisa para, de fato, fazer essa educação que a gente acredita. Então, vou dar um exemplo bem concreto. A Rede desenvolveu um trabalho super bacana com a nossa colaboração, minha, da Meire, com a nossa parceria, do comitê, de fazer a discussão, de alimentar os quadros, mas a gente não conseguiu, não deu tempo de postar no Avisa Lá. E a gente vai sendo engolido. E isso vai dando uma angústia, porque a gente começa... se eu chorar, vocês não ligam não, que eu tô naqueles dias, né? Dá uma sensação de incompetência, porque é tanta coisa, é tanta demanda para a gente lidar, que vai escapando pelos dedos. Né? A gente sempre se pergunta, tem que ter um jeito, a gente tem que desenvolver procedimentos para a gente dar conta, porque sem falsa modéstia a gente acredita muito e dá o nosso melhor, mas não está fácil e sempre parece que é insuficiente. Eu não estou te ouvindo, Damares. Só eu que não estou. Eu falei que eu queria te abraçar assim, mas é pelo computador, entendeu? Sinta-se abraçado. Então, na realidade, você tem toda a razão. Então, isso mesmo. Eu mesmo aceitei fazer hoje, depois das aulas, há um mês atrás eu aceitei fazer uma live com o defensor do pessoal de Sorocaba. E eu falei, gente, eu estou ficando louca, eu não estou conseguindo andar. Eu tenho 68 anos quase, eu preciso andar. Daqui a pouco eu quebro meu fêmur, porque não fixa a ossa, porque eu não ando, não estou conseguindo me cuidar. E eu falo do cuidado, né? E por que eu estou fazendo isso, né? O que é? É um momento de epidemia, mas eu estou precisando falar não. Às vezes, se cuidar é falar não, né? Mas também, e você tem razão, eu acho que estabelecer os limites
é até onde eu posso, até onde eu não posso, e até reconhecer, o conceito de cuidado, ele fala assim, para cuidar do outro, eu devo saber muitas coisas, quem o outro é, quais são as idades e como atendê-las. Eu devo saber os seus limites e os meus limites. Quem fala isso é Milton Meiroff, um filósofo, né, do cuidado. Ele fala, para cuidar do outro, eu tenho que saber os limites do outro e os meus limites. Existem limites nossos, né? E aí eu diria que isso também é em relação aos serviços de saúde, né? Provavelmente o serviço de saúde... Será que eu caí? Não. A Cira está me vendo aí, Cira? Estamos te vendo, sim. Tá. Então, na realidade, a gente, às vezes, quer do serviço de saúde uma parceria que ele não está conseguindo nem olhar para nós. Eu que caí. Ah, às vezes a gente quer olhar para o serviço, quer pedir para o serviço de saúde, eu falo posto de saúde, uma coisa, e eu não consigo, porque ela está também atolada pela doença, entendeu? Ela está atolada pela doença e pela pobreza, porque a promoção da saúde deveria começar pela distribuição de renda, pela melhores condições de vida para a população. Se eu estou num país desigual, né, eu talvez seja atolada pelas demandas e não consiga promover. Por isso que eu falei que vocês têm um papel importante de complementariedade nisso. Mas eu concordo, Bartira, principalmente nesse momento da pandemia, acho que todos nós estamos, de alguma forma, tendo que trabalhar esse nosso limite do trabalho, da nossa emoção, e acolher essa sua emoção agora é muito importante, né? Eu acho assim, como é que a gente pode ajudar, Bartira? Como é que a gente pode se ajudar? Né? Como é que a gente pode? Talvez, eu sempre dou uma dica, faz uma listinha. Eu, depois de uns anos da adolescência, eu comecei a aprender a fazer lista para mim mesma, sabe assim? Eu tenho lista, assim, o que vai ser prioridade, porque eu não vou dar conta de tudo. E aí eu acho que tem coisas que talvez, passado esse tempo, a gente tenha que escrever um documento de qual é o limite de paciente, por exemplo, enfermeiros no seu conselho regional tem um limite de pacientes para eles atenderem. Às vezes eles têm que superar isso, ou dos médicos, né? Mas dependendo do país que ele está. Por isso que às vezes você fala, o médico me atendeu mal, mas sabe quantos pacientes um médico tem que atender em 4 horas? 16 pela Organização Mundial de Saúde. Sabe que atender um paciente em 15 minutos, ouvi-lo, ouvir sua história, examinar, pensar no raciocínio e explicar. Por isso que às vezes, claro, eu não estou falando dos médicos inconsequentes que não cumprem horário, porque aí ele vai atender 16 em 2 horas. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando que essa sobrecarga também afeta a qualidade. Ele vai ter que, esse médico, se ele for bom, ele vai ter que decidir, esse paciente aqui, eu posso atender em 5 minutos, esse aqui eu vou ter que demorar meia hora. Ele precisa mais, porque nesse caso eu preciso ficar mais com ele. Eu acho que vocês vão ter que fazer isso, assim. E negociar com a sua categoria profissional, o seu conselho, ou ter um conselho, para poder trabalhar isso no ponto de vista legal. Qual é o limite? Eu estou alertando que, por exemplo, na creche, existe uma desproporção de número de crianças por sala e por metros quadrados em relação à lei sanitária. Isso é um grande argumento para diminuir. Na EMEI, eu não sei. Precisamos ver. Né? Dentro dos metros quadrados, que agora é fundamental, né, o espaçamento para prevenir o Covid, mas tem essa coisa do limite mesmo. Você tem razão, Bartira. Né? A gente é solidário, mas como te ajudar? Né? Eu também tenho meus limites. Como eu posso te ajudar? Né? Como nós podemos nos ajudar? Né? Obrigada, Damares. Nada. Porque eu acho que tem um plano, que é o plano da legislação, de fazer documento, de escrever. Eu, quando escrevia o documento do Piolho lá, eu estava fazendo um protesto também, sabe? Assim, então, tem coisas que é como na questão política, tem coisa que é na categoria, no sindicato, é na discussão da legislação, é na normativa, né? Tá bom? Bom,
Eu vou te ensinar uma coisa que a diretora pôs para ela, que eu sempre uso, que depois eu vi que era a fala de uma novela, que é fazer respiração alternada de yoga e escrever assim. Inspira, respira, não... Ela pôs em cima da mesa dela. Inspira, respira, não pira. Obrigada. E, na realidade, você está falando de um negócio que é o burnout, é uma doença. Eu trabalhei com saúde do trabalhador, né? E uma das coisas que afeta a nossa saúde é o trabalho remoto. Por quê? Antes de existir isso, a gente já falava na saúde do trabalhador, entre 90 e 97, que eu estive lá, de que o trabalho não poderia invadir a vida doméstica. Se ele ocupa muito pensamento na vida doméstica, ele causa burnout, né? Que é um colapso aí. Mas a gente está vivendo muito isso, né? E aí, falando da prevenção, a gente falou da promoção à saúde. Quando eu falo da prevenção, por exemplo, prevenção do Covid, prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do acidente das quedas, na EMEI, ou prevenção do cinto de cadeirinha de segurança, do acidente de trânsito, que mais mata crianças, engasgo, aspiração, erros de medicação, cárie, ou a asma, né? Tem coisas que estão além de mim. A asma, por exemplo, tem muito a ver com a poluição da cidade. Tem muito a ver com a genética versus a poluição. Então, é a epigenética. Então, viver numa cidade poluída vai piorar para quem tem uma genética com propensão à asma. E para a prevenção, quando eu falo da prevenção, é diferente da promoção. A promoção, eu vou falar do cuidado cotidiano com a vida. A prevenção, eu vou pensar numa doença específica, né? Então, eu tenho cuidados específicos para aquela prevenção. Uma forma de prevenir acidentes, por exemplo, na EMEI, é fazer um negócio que a gente aprendeu na saúde do trabalhador, que chama árvore de causas. Então, você pega a queda da criança aqui. O que foi necessário e suficiente para essa criança cair? E aí você, como gestor, vai vendo, é alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa com o tipo de piso que tem nesse parque? É algum móvel que está fora do lugar? Ou é uma questão de desenvolvimento motor daquela criança que cai muito? Ela precisa de uma avaliação do ortopedista, sei lá. Então, eu preciso que por exemplo, aquela criança que caiu, morreram crianças num SEI, ou EMEI, há um tempo atrás, que a trava do balanço caiu sobre elas porque ela estava com falta de manutenção. Ficou velha, né? Ficou na chuva, não foi pintada. E depois, a filha da Bel Galvão, depois que eu tinha publicado um artigo em 2011 sobre isso, eu fiquei muito triste que a filha da Bel Galvão morreu no Brasil, no hotel, pelo mesmo motivo. Bel Galvão foi quem estudou muito Vallon, da USP, que está em Paris hoje. Então, nessa realidade, a gente não pode naturalizar. A criança cai mesmo. Não, depende. Vamos analisar o que foi suficiente, necessário para essa criança cair? É algo que eu podia ter prevenido ou não? Por exemplo, ontem, no relato à noite de uma aula que eu dei, uma professora falou de 2 semanas seguintes que ela teve que levar uma criança, que o médico foi uma queda com fratura, com desvio, e que ela teve que ajudar o médico a puxar e regredir a vassoura. E ela ficou muito triste e que o médico tratou de um jeito, o outro muito melhor. E a criança, ela viveu um pavor ali, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu não fiz essa pergunta ontem para ela, mas, puxa vida, em tão pouco tempo, por que teve 2 fraturas com desvio nessa escola? A gente não pode naturalizar, né? A gente não pode, a gente tem que parar e pensar. Né? Por que a minha geração, por exemplo, por que eu tive que fazer implante? Eu nasci em São Miguel, não tinha flúor na água, minha mãe usava dentadura, era meio natural que pobre usasse dentadura depois de algum tempo. Então, houve um descuido, eu perdi os dentes do fundo muito cedo. Ainda bem que a ciência ensinou a fazer implante. Então, tem coisas que não é natural, tem a ver com a classe social, com as aprendizagens. Então, vocês podem salvar o dente de uma criança, né, com o ensino da família.
E aí a prevenção, tratamento e controle da doença, não apenas transmissíveis ou acidentes, ele é um outro saber, que é diferente da promoção à saúde. Embora os dois vão casando junto. Vamos lá? Pode dar, Lucília Frade. Dê o exemplo. Será um prazer. Vocês estão me vendo? Estamos. Mas o microfone. Abre o microfone. Abri. É porque eu estou no celular hoje. Eu queria dar um exemplo na EMEI, né? Eu já vivi isso na EMEI, de ter uma criança que sempre reclamava de dor nas pernas. Chegava quase para o final do dia, reclamava de dor nas pernas. E aí a gente chamava a família. E aí a mãe ia, na segunda vez, na terceira vez, a mãe levou no pediatra. Aí ela voltou e falou, olha, não é nada, é frescura, porque chega em casa ele fica bem, é dor de crescimento, o pediatra falou. E aí essa criança constantemente com dor nas pernas, ele chegava a ficar deitado na EMEI. A gente ligava, mãe, eu não vou mais porque é dor de crescimento, é frescura, porque quando chega em casa está bem. Isso foi em meados de novembro para dezembro. Quando foi em janeiro, a mãe foi lá na escola, chorando, né? E falando que a criança estava com um câncer, né? E as dores nas pernas era isso. Então, assim, umas coisas que às vezes a gente tem que ir para o embate, né? Falar, não é, leva em outro pediatra, verifica, faz exames, porque trouxe uma consequência que a criança não voltou para a EMEI durante aquele ano e depois a gente não soube mais da criança, né? Se foi porque já tinha que ir para a EMF, mas a mãe foi falar para a gente que realmente as dores na perna não era dor de crescimento, né? Porque Lucília, chegava quase no final do dia, eu acho que como ele brincava, se cansava, porque passava ali ia de manhã e quando chegava por volta do meio-dia, ele sempre sentia dores, muito cansado. Mas chegava em casa, dormia e depois ficava bem, não tinha febre, não tinha nada, só eram as dores na perna. E aí, realmente, a criança estava com câncer, com um tipo de câncer. Então, Lucília, esse seu depoimento é maravilhoso, é triste, mas é maravilhoso, porque mostra uma coisa que eu vou te dar uma dica para vocês. Eu sempre brinco com as enfermeiras que eu supervisiono das creches da Natura e Avon, que a gente faz muito isso, a gente arma o jogo e o médico faz o gol. O que é armar o jogo? É muito importante, quando você tiver um caso assim, que você escreva assim, prezado mãe, ou prezado doutor, fulano de tal, tantos anos, nascido em tal data, tantos anos, frequenta e-mail desde quando, parará, vem apresentando queixas frequentes de dor na perna em tais situações. Solicitamos a avaliação e o seu parecer. Quando você faz isso, e o seu parecer é assim, não que você está pedindo o diagnóstico, mas você não pode ferir a suscetibilidade do outro, você tem que ser educada, isso que é armar o jogo. Então, educada assim, você tem que ser esperta. Então, você escreve, solicitamos orientações sobre os cuidados que devemos adotar na e-mail. Entendeu? Você pede um conselho. Isso, de certa forma, compromete o cara. Entendeu? Porque erro diagnóstico exige. Eu tenho uma sobrinha, neta, que morreu aos 18 anos de um câncer, que ela, aos 15, o professor de educação física pesou ela tinha emagrecido 3 quilos, mas ninguém levou isso em consideração. E passou, ela tinha uma dor nas costas, uma menina linda, ela tinha dor nas costas, depois tinha uns enjoo, aí o médico nunca examinava fisicamente, ele achava, isso é gastrite, os pais tinham separado, e aí a minha irmã achava, acho que é tensão nas costas da separação. Ela foi em vários médicos, até que o médico examinou, ela tinha um câncer enorme, já com metástase no peritônio. Então, câncer é doença de criança também. Tem cânceres que é embriológico. Eu tenho uns 20 casos, não de câncer, mas de abuso sexual, de síndrome de Musashi-Myprex, sei grão da vida. Talvez saia num livro agora. Um caso mais cabeludo que o outro, um caso mais interessante que o outro, como que o SEI ajudou, no caso era um SEI
ajudou no diagnóstico. Né? Criança surda no berçário, que ninguém sabia, não tinha nenhum dado. E os professores me chamavam e falavam, ai, olha para ela, será que ela é autista? Ela é esquisita. E de tanto a gente investigar, a criança era surda. Né? Ela hoje usa aparelho. Então, é isso. Isso vocês, além de promover a saúde, vocês ajudam a prevenir e controlar a doença. Né? A sua insistência, e se você compromete isso, se vocês fizerem, ajuda muito a comprometer o profissional a levar a sério a sua queixa. Entendeu? Você não vai sugerir diagnóstico, esse é o segredo. Você não vai sugerir diagnóstico. É extremamente importante. A gente tem esse hábito na EMEI. Encaminhamento, porque... Mas é muito importante por escrito, como se fosse uma carta. Isso, como se fosse uma carta, sabe? Geralmente a gente faz um relatório da criança em forma de encaminhamento. E aí os pais levam e aí depois tem que trazer o retorno para a gente, né? É muito importante, vocês estão ajudando aí. E eu acho que essa discussão que vocês poderiam também ter com o posto local. Olha, às vezes a gente quer discutir casos, né? A gente geralmente faz muito isso com mais o CAPES, que a gente tem um apoio assim, já tem uma data no CAPES da região, que os coordenadores podem visitar e conversar, né? E aí eles dão várias dicas para a gente e tal. E quando é encaminhamento, e aí tem várias... Não tem só a questão do médico, neuro, mas tem psicólogo, terapeutas, e aí ajuda bastante a gente essa questão do CAPES, né? Mas é o que a Bartira falou, que às vezes é angustiante para a gente, porque parece que a gente sempre faz menos do que a gente acha que deveriam fazer. Não, mas né? Vocês estão construindo essa ação intersetorial, né? E toda construção é difícil, né? Às vezes, é isso que eu falei, o outro, às vezes, o dia que nós conversamos com o posto junto, lá com a Bartira, e foi uma live assim, uma reunião online, eu fiquei chocada de que o que eu falei, hoje eu acho que talvez a minha comunicação não foi clara para o dentista, porque eu fiz uma analogia com o garfo. Eu perguntei para ele se nesse momento de Covid a gente poderia suspender a escovação e conversar com as famílias se é importante a escovação noturna. Por que a escovação noturna é a mais importante? Né? Conversar com os pais, ensinar. E que nesse momento, talvez, para administrar as escovas, principalmente no SEI, fosse melhor conversar com as famílias e delegar só para a família. Depois a gente retomaria. E eu dei uma analogia, por exemplo, com as pessoas têm medo de misturar o garfo, não sei o quê, e ele falou para usar garfo de plástico. Aí o diretor veio e falou, não, porque tem um ambiente. E o diretor também deu uma sugestão que eu não concordo, que era pôr o garfo no hipoclorito. Se o garfo é de metal, não pode pôr no hipoclorito. Então, na realidade, é essa construção. Nem sempre o médico está entendendo o que eu estou falando e nem sempre eu estou entendendo o que ele está falando ou a enfermeira. Então, nós temos que falar, explica de novo, eu não entendi, é isso que você quis dizer? Mas sem achar que ele é mais do que eu. Ele tem um conhecimento diferente do meu, não é mais que eu. Eu sempre falo que se Deus me questionar, se Deus falar uma coisa que eu não concordo, eu vou questionar ele. Entendeu? Eu sou chata, assim, mas eu não entendi. Você quer dizer isso? Entendeu? Ô, Damares, e qual foi a posição quanto à escovação? Porque também ele não deu a exposição. Ele não deu, era isso que eu estava querendo provocar na discussão. Né? Nós da EMEI estávamos realmente num dos protocolos que nós estabelecemos com o grupo docente, essa questão da escovação agora nesse retorno do dia 9 de outubro. A gente faz a escovação ou suspende, porque na EMEI tem o período de higienização e escovação, né? E as crianças fazem isso com autonomia, com acompanhamento dos adultos, mas estão ali naquele processo de aprendizagem. E aí a gente tem essa angústia de saber se na linha do tempo nós vamos colocar a escovação ou agora, neste momento, a gente suspende. Então, vai depender da sua estrutura, do número de crianças, da sua estrutura da pia onde escova, de onde você guarda, porque vamos pensar qual é o risco da escovação. O risco da escovação em si não tem. Tem o de compartilhar escovas,
ou porque, principalmente, não é só pela escova, pelo cabo dela que está sendo segurada, é próximo do nariz e da boca. Tem várias coisas que podem dificultar, no momento, esse espaçamento entre as crianças. Então, talvez, em saúde, a gente sempre faz isso como na vida. Eu falei para a Martira também, é ponderar risco e benefício. Então, sempre, até na saúde, a gente aprende isso. Qual é o risco e o benefício? E eu sempre respondo quando alguém me pergunta de uma atividade pedagógica sobre risco. Eu posso, sei lá, levar as crianças para comer jabuticaba na jabuticabeira da escola? Depende da idade. Eu diria que não vale a pena o risco. O risco é muito grande de engasgo. Ela pode ter essa experiência mais tarde. Eu posso ensinar elas que a gente pode colher, mas não com controle sobre elas, para nenhuma pôr na boca divertidamente, os menores. E eu vou ter que lavar, eu uso essa desculpa, não é desculpa, é verdade, vou ter que lavar, vamos fazer um suco, vamos cortar elas no meio para vocês degustarem. Então, eu sempre avalio numa atividade pedagógica e me pergunto assim, qual é a vantagem pedagógica? Ela precisa ser vivida naquele momento, ou a experiência, ou o risco para a saúde. Então, é isso. Você tem que ponderar agora o risco e o benefício dessa escovação no seu contexto. E aí, eu posso te afirmar que a escovação mais importante é a antes de dormir. Porque a saliva diminui, a gente produz 1,5 litro de saliva por dia. Quando você está durante o dia, você vai engolindo e não percebe. A saliva tem uma enzima protetora, lisozima. Então, ela mata germes na boca durante o dia. À noite, sabe por que você acorda com aquela língua branca, o dente, você passa a língua e tem um grosseiro? Aquilo é um filme de bactérias. É um filme mesmo, chama biofilme. Uma bactéria vai ficando grudadinha da outra, fica um tapete transparente ali, grosso. Você sente o tapetinho e vê na língua. Então, por isso que a escovação noturna ela é mais importante, porque à noite a sua saliva diminui. A produção de saliva à noite diminui. Durante o dia, 1,5 litro. À noite diminui. Então, se diminui, uma das coisas péssimas é dar mamadeira para a criança à noite e ela dormir com leite cheio, com a boca cheia de leite. É uma prática cultural. Né? A mesma além coisa de outros de riscos. remédio, a mesma coisa de xarope, né? Tem que escovar à noite. A escovação para não ficar melhor é a noturna. A da EMEI, a da escola, depois do almoço, também é importante, mas na escola eu entendo que é uma escovação mais educacional, né? Do hábito, da construção do hábito. Porque o professor não vai ter tempo de ver cada dente, como a mãe e o pai vai ter que ver à noite, escovar o dente até 6 anos, os pais deveriam encostar a cabeça aqui e dar uma checada nos dentes lá do fundo, porque para a criança é difícil essa escovação do dente do fundo corretamente. Então, diminuir açúcar, né? Então, acho que vocês têm que ponderar, de acordo com o contexto agora, o risco e o benefício. A gente faz isso a vida toda, né? A saúde é isso. A saúde não é um estado perfeito. Ela está sempre em equilíbrio. Eu estou aqui, ó. Eu vou ficar muitas horas sentada, eu estou correndo risco de diminuir minha absorção de cálcio, de enfraquecer minha musculatura na minha idade, de cair por causa disso. Então, eu vou ter que ponderar o risco e o benefício de eu fazer uma atividade assim o dia inteiro. Então, no intervalo, eu vou até a padaria, viu, Lucila? Eu acho que eu vou comer lá vou comprar um negócio na padaria só para andar até ali, tomar um sol, né? Ontem eu fiz isso. Então, essa coisa de pensar o que eu posso fazer para me cuidar. Tá bom, muito obrigada. Nada. Damares, podemos ir para o próximo? São 20 Podemos. por dia. Está um pouco diferente hoje, né? Mas eu acho que foi bom discutir com as EMEIs. Discutir com as EMEIs. Então, na realidade, quando a gente fala de prevenção de doença, uma das grandes prevenções é o tratamento da água, né? Então, hoje, quando se fala que o Covid pode sair nas fezes, graças a Deus que parte da população tem saneamento básico. Qual era a grande preocupação da OMS
quando viu que o vírus do Covid pode ir para o esgoto. Porque não é ali na hora que eu estou trocando o usando sanitário. É se ele vai para o esgoto. Você imagine quem não tem saneamento básico, estaria ferrado, né? Ou se aquilo evapora e cai como chuva, né? Na realidade, o tratamento de água começou depois que esse médico de Londres, naquele tempo, eles achavam que o John Snow, os médicos achavam, a ciência achava que o que causava a doença eram os maus ares. Daí vem a palavra malária. E então eles canalizaram o esgoto daqueles quase cortiços que tinham em Londres, do lado dos rios, né, das populações mais pobres, eles canalizaram para o rio Tâmisa. E, ao mesmo tempo, eles captavam a água do rio Tâmisa sem tratamento, porque não tinha tratamento de água, ninguém sabia o que era micróbio. Não existia ainda... Imagina quantos anos sem ter microscópio, sem saber que tem micróbio, né? E aí começou a morrer muita gente em Londres de uma diarreia imensa, de vômito, diarreia, desidratação, que era a cólera, né? E que, na realidade, hoje a gente sabe que é uma bactéria que chama Vibrio cholerae. E próximo, que é o mapa de Londres. Esse mapa eu tirei de um livro que chama o Mapa Fantasma. O John Snow começou a usar. Ele falou, eu vou estudar isso, eu vou começar a ver onde morre mais gente, fazendo um risquinho em cada bairro, em cada rua, onde morre mais gente. E onde ele viu que morria mais gente? Aqui onde tem esse... Eu não posso... Não adianta eu apontar aqui, né? Vocês não estão vendo o meu dedo apontando. Mas é onde tem uma coluna aí maior, é no Sorro, aí. Aí é o bairro do Sorro, onde eu tirei aquela foto, tá? Então, no Sorro morria mais gente. E ele concluiu que era um lugar que tinha aquela bomba lá que captava a água do rio. O encanamento da bomba não era encanamento na casa. A água era captada do rio, ia por aquelas bombas e as famílias iam buscar água naquela bomba, que era uma manivela que fazia acionar a bomba. E por que morria muita gente? E todo mundo gostava da água do Sorro. Ela tinha um gosto tão bom, ela era tão gostosa, mas ela era cheia de Vibrio cholerae. E por que ela tinha mais Vibrio cholerae? Não sabiam que existiam bactérias. Era porque ela captava água de um lugar onde tinha um curtume, onde para fazer o couro se jogava, né? Se matava o boi antes, sei lá, ou se estraçalhava lá o boi, tirava a pele e se jogava as vísceras todas no rio, que era alimento para as bactérias. Então, o John Snow foi o primeiro médico que usou o registro. Então, ele é o fundador da epidemiologia, que quer dizer, epi quer dizer em cima, demo, povo, e logia, estudo. É o estudo sobre como a doença se distribui no povo, na população, né? Então, é o que vocês estão vendo aí com o Covid, esses mapas que vocês estão vendo, é um pouco John Snow que fundou isso. E tem lá em Londres, voltando um pouquinho, tinha essa bomba, e eu sempre, quando eu tive essa aula, tinha aqui, ó, está escrito aqui em inglês, pump. E quando eu fui lá em Londres, eu falava, eu quero ver a bomba, eu quero ver a bomba. E eu não sabia falar inglês, eu falava bomb, não é pump, né? Pump. E aí eu descobri, aqui, e eu tirei uma foto, que era meu sonho. Hoje em dia parece que tiraram essa bomba de lá, né? E tem um bar aqui em frente que chama John Snow. Então, na realidade, o John Snow demorou para acreditarem nele, foi como Freud, demorou para acreditarem nele. Ele foi estigmatizado pelos outros médicos, falaram que ele era ridículo, mas ele estava certo. Ele é o pai da epidemiologia. Vale a pena ler essa história no livro que eu ganhei da Paula Zuravics, O Mapa Fantasma. E, na realidade, é o que a gente deveria fazer, e estamos fazendo, é o que deveríamos fazer agora para poder receber as crianças. De onde elas vêm? Qual é o endereço delas? Como é a família onde elas estão inseridas? Quantas pessoas têm? E fazer isso com o posto de saúde, né? Local. O posto de saúde faz visita, ele pode mapear, fazer o geoprocessamento só com o CEP da pessoa, e tem um programa de computador fácil, só que dá um trabalho manual de cadastrar o CEP. Para poder saber
quais são as relações que as crianças de vocês vão estabelecer fora da escola e dentro da escola e os seus funcionários. É isso que vai ajudar vocês, se tiverem um caso, rastrear. Né? Então, a gente está sugerindo que o ideal seria fazer bolhas. O que é bolhas? Ou corte de crianças. Que as crianças se misturassem menos. Então, você tem o grupo azul, como diz uma e-mail aí, um grupo de crianças do grupo, não sei como vocês chamam, grupo 1, grupo 2. E aí vocês manterem essas crianças de preferência sem misturar com as outras, o mais possível. Elas comem junto, elas brincam junto, fazem atividade junto, usam de preferência só um sanitário. Aí vai depender da arquitetura do local. Né? Ou quando elas usam, limpa para usar os outros. E aí, se vocês tiverem um caso, é mais fácil de não espalhar para o resto. Mas tem que discutir isso com o posto de saúde. E antes de dar continuidade e terminando, eu acho que vale a pena entender que para vocês se acalmarem um pouco mais, tem um texto que está publicado no site do Avisalar, já está lá na página, que chama Conhecimento que Proídas. E tudo que eu estou falando. Eu só vou explicar para vocês. O texto, a referência está aqui embaixo, Conhecimento que Protege a Vida. Tá? E ele vai falar do tipo de transmissão que a gente tem. Tem do Covid, são pela fala, pela tosse, pelo espirro. Eu elimino gotículas, que eu consigo, às vezes, até ver com uma pessoa falando, que a gente fala espindo. Gotícula, nem sempre eu vejo. Mas, para vocês terem uma ideia, uma gotícula, bola de gude parada com uma melancia. Imagina o tamanho, como ela é pequena, hein? Ela é... Então, você não enxerga todas, só quando vem uma grande. As gotículas, elas caem mais rápido, né? É muito perigoso no canto coral, isso vocês devem evitar, tá? Quando eu tusso, quando eu extraio muitas gotículas, ela tem muitos vírus. E os aerossóis, que teve uma discussão aí com a Momas, que é quando eu respiro normal, elas são mais leves, menores, elas flutuam. Elas flutuam porque elas são mais leves. E elas vão cair lá 2,5 metros na frente. Só que elas podem cair no chão, na roupa, nos objetos. E se você usar ventilador, ele pode espalhar, aí é mais perigoso, o ar-condicionado. Né? O texto, alguém perguntou, é o que está embaixo do slide, ó, Conhecimentos que Protegem Vidas. Tá? As mãos, na realidade, quando a gente fala que está na superfície, gente, virou a paranoia de comprar tapetinho, de fazer não sei o quê, de nanana. Essa via de transmissão, ela é menor pelos objetos. Não tem dados ainda que uma pessoa ficou doente porque usou o copo que eu usei. Na realidade, a gente sabe que a mão é um veículo, tá? A mão é um veículo. O que é um veículo? Eu espirrei, sujei a mão, saiu gotículas, aerossóis no meu rosto, em mim, e eu manipulei minha roupa, e eu troquei uma criança, e eu não lavei a mão, toquei o meu copo, e depois eu reparto esse copo para alguém tomar água, ela vai pôr a mão no meu copo e depois ela pode levar essa mão no seu nariz. É esse o risco. Não é que vai sair voando do objeto e vem para mim. Não é porque a gotícula vem voando no ar como um todo. Mas está provado por outras pesquisas de outras doenças respiratórias, desde 2009, em creches de Campinas, que quanto mais fechado eu ficar, mais eu tenho doenças respiratórias em 0 a 3. Creches de Campinas, na época, acho que era 0 a 6 até. Não sei se nos estudos preciso ler o artigo de novo. Então, na realidade, é um estudo de um brasileiro, mas que fez em Londres, só que com os dados das creches de Campinas. A única medida que preveniu doença respiratória em creches de Campinas foi brincar lá fora. E ter atividades internas, que precisa ter, ventilar a sala, quer dizer, abrir janela. Ventilar não é usar ventilador. E não, de preferência, não usar ventilador.
porque ele só circula a poeira e as gotículas e aerosóis, né? Então, e lavar as mãos é a coisa mais importante. Claro, as roupas, se eu sacudir a roupa, se eu bater, como a gente aprende, tira uma roupa e bate assim para poder esticar ela, virar no direito, não pode fazer isso. Enfermeira é a primeira coisa que ela aprende a dobrar a roupa sem sacudir, sem encostar no corpo. Tira uma roupa da criança, não encosta no seu corpo. Dobra ela, põe na mochila. Né? Então, evitar varrer. Né? A gente não deve varrer. A gente pode ajuntar o lixo rapidamente com a vassoura do refeitório na pá, mas não varrer, porque ela levanta aerosóis, resto de pele, micróbios, para você respirar. Então, você tem que fazer a limpeza úmida, que a gente chama. Isso também previne asma. Quem tem asma, bebê cheador, nunca pode varrer a casa. Eu sou alérgica, eu não tenho vassoura na minha casa, eu tenho mop. É aquele tecidinho que eu ponho numa espécie de rodo e eu limpo com aquele tecidinho. Vamos lá? Então, tá no texto. Lucila, Eu estou falando com o microfone mudo. Damaris, falta 5 minutos. Eu pensei da gente já passar a tarefa. O que você acha? Isso. Deixa eu só correr aqui, então, com os slides. Claro que tem as outras doenças vão continuar, tá? Nas outras formas de transmissão. Pelas fezes, né? Pode continuar. Damaris, enquanto eu vou adiantando a tarefa, a Meire está falando, pensando nesse ponto, poderíamos receber as mochilas das crianças? Pode. Eu acho que você tem que diminuir a quantidade de coisas que as crianças trazem e levam. Você pode receber. Não vai encostar na sua roupa. Se você quiser limpar ela, não adianta espirrar álcool 70 só, como você vê em alguns lá. Espirrar só o álcool não adianta nada. Você tem que ter sempre a ação mecânica. O álcool 70 funciona se você esfregar a mão mais tempo do que você esfrega água e sabão. Água e sabão é prioridade. O álcool 70 é só para situações que você não tem água e sabão. E se você limpa uma coisa com álcool 70, aquele de superfície, também tem que esfregar. Ação mecânica. Eu sempre dou exemplo de lavar roupa. Você não consegue lavar roupa só pondo no sabão. Você tem que esfregar, bater na máquina. Ação mecânica é imprescindível. A tarefa é que vocês reúnam com a sua equipe e liste as principais dúvidas, angústias que envolvam o possível retorno, né? Separe as questões que consegue resolver no seu grupo, com essas informações, com esses textos, e o que você precisa de ajuda externa, compartilhe conosco, né? Leiam esse texto, leiam com a equipe e, sobretudo, garanta que a sua equipe entenda muito bem esses mecanismos de transmissão. Se você precisar, tem um vídeo que chama Defesa e Reparo, e tem um mais simples, que a gente vai usar até para a equipe de limpeza das creches Natura e Avon, decidimos hoje, muito legal, que chama O Espirro, ou Squeeze, em inglês. Ele está no YouTube, O Espirro. Assistam, esse é bem simplesinho. É uma mulher que chega numa festa, que alguém espirrou. Esse também é da National Geographic, não? Não. Ele está no YouTube. É quase um desenho, sabe? Assim, é engraçado. Ele é bem leve, não é uma coisa como o National Geographic, é mais científico. Mas é bem legal. Esse do Squeeze, o espirro, isso. Ele é uma mulher que chega numa festa de salto, assim, e ela vai abrir a porta da festa e alguém tinha espirrado na mão e segurado na maçaneta. Está meio verde, assim, eles fazem o espirro meio verde. E aí ela é recebida pelo garçom, e aí continua, eu não vou fazer spoiler. Mas é bem interessante para a equipe toda ver, é uma forma mais simples. E complementa com defesa e reparo. Para eles entenderem, é isso que é o conhecimento que protege vida. Você parar de fantasiar, de ter medos, pavores. O que diminui o medo? A nossa angústia. É o conhecimento. Né? É o conhecimento que diz para nós, não. Né?
O conhecimento que garante que a gente tem como... O ser humano venceu por isso, né? Eu tenho medo do bicho, mas o que eu posso fazer para me defender do bicho? Do leão, do cojo, né? Eu estou sem alimento, como é que eu posso obter alimento? Eu estou com medo do Covid, mas o que eu posso fazer? Eu estou na Terra, vai sobreviver quem for mais esperto. E o conhecimento é que vai dar essa esperteza, né? Isso que a gente... E promovam esse conhecimento para a sua equipe, para os seus pais. É isso que, gente, é o nosso recado de hoje. Promovam a saúde pela promoção do conhecimento. Namastê para vocês. E, gente, por favor, anotem, mandem as perguntas, participem do fórum. A gente está tentando, na medida do possível, responder, né? Esse grupo, a Damares tentou responder, enfim. Participem, né? Acho que as perguntas de vocês têm alimentado cada encontro, cada formação. E as EMEIs, por favor, se manifestem, protestem, falem mesmo, cobrem de nós, para a gente pensar juntos, tá bom? Eu vou escrever um texto para os EMEIs, tá bom? Para as EMEIs. Olha a tarefa, hein, Damares? Olha, tem um compromisso com o grupo. Você poderia, no ambiente virtual, aprofundar a parte sobre documentação que estava prevista? Ah, tá. A gente queria era que vocês pensassem num registro. E está aí, nesse slide, mas não deu tempo, modelos de registro. Eu tenho modelos de registro. Desde medicação que as crianças traem para tomar, o modelo que a gente usa nas creches da Natura e Avon, mas podemos pensar em modelos de registro. Eu não acho que a agenda é um bom registro, porque a agenda pode ser perdida pela mãe, pelo pai, extraviada. Você não pode documentar, a não ser que você registrasse numa folha que você destaque e arquiva, entendeu? Até do ponto de vista legal, se você tiver uma investigação de uma desgraça qualquer que aconteça, as suas medidas que vocês tomaram, por exemplo, esse caso que ela contou da criança com câncer, né? Eu acho que a gente podia, sim, pensar em modelos melhores de registro. Eu tenho alguns, né? O nosso é uma folha de A4, que a mãe, ou no caso das creches da Natura e Avon, ela registra na entrada que ela entra, alguma coisa, o educador registra ali, depois a pessoa que verifica, completa, e quando ela completa essa folha, vai para o prontuário da criança. Do outro lado, volta um pouquinho, se você puder, Lucila, rapidamente. Não ouvi. Onde tem uma ficha de medicação. Voltar para a ficha? Tempo, só um minutinho. Talvez não dê tempo. Tem uma ficha de medicação que é a nossa. É do outro lado. Como a gente... Acho que a gente pode, Damares, fazer no próximo quiser, encontro. A gente pode começar no próximo a partir disso, da bom. documentação. Tá bom? Tá bom. E nós vamos ter que falar, né, no terceiro encontro também, ou talvez, de como que eu vou formar a minha equipe de limpeza. Eu já tenho um modelo de formação que a gente construiu para a Natura e Avon. Agora, a gente já faz isso há muito tempo e é nesse que a gente propôs o espirro, inclusive para as equipes de limpeza. E eu estou terminando um e-book para o SEDUC sobre limpeza das unidades, mas já tinha pronto, a gente só vai pôr o modelo e-book. Mas eu posso compartilhar com vocês, desde que vocês não compartilhem nas redes, tá? É para vocês usarem, por enquanto. É isso. Né? E muito no próximo obrigada. Encontro, a gente, na verdade, a gente estava meio gulosa quando a gente pensou a pauta, né? No próximo encontro, a gente vai focar mais a ideia da gente falar um pouco sobre as máscaras, sobre os cuidados e sobre a documentação para a saúde. O tempo com a Damares voa, né, gente? A gente não vê passar essas 2 horas online, é impressionante. Esse é um trabalho que é um presente para mim, tá acompanhando a Damares. Para mim também está com você um presente, Lucila. E você sabe que eu consegui? Meu sobrinho da editora vai desenhar para mim a troca de fralda. Ai, que lindo! Eu vou pagar para ele, mas vou cobrar do Avisalá. Ele não quer cobrar para mim, mas é o trabalho.
Gente, super obrigada. Até mais. A gente se vê no mês que vem, mas participem do fórum, por favor. Muito obrigada. Ô, Lucila, você vai me ajudar a escrever para e-mail. A Martira também, que é professora de e-mail. Não, vamos escrever sim. Vamos Aquela fazer outra um moça. Tá bom. Tchau, gente. Suzana, Obrigada. Pode enviar os desenhos. Suzana, manda Beijo. os desenhos no fórum. Boa Ai, tarde. gente, Tchau, agora eu vou cuidar de mim 1 hora, né? Pelo menos, Lucila. gente, Beijo. alguém falou das professoras participarem. Todos os vídeos estão no ambiente, todos os PowerPoints estão no ambiente para que vocês possam usar. Leiam um texto com a equipe e, acima de tudo, leiam antes para vocês também poderem ter um pouco de força para poder trabalhar com a equipe. Gente, boa tarde. A gente precisa encerrar porque a gente tem a turma da tarde. Abraços. Tchau. Tchau, Lucila. Tchau, Damares. Até daqui a pouco. Tchau, Será que pode divulgar para eles aquele podcast de limpar o nariz da coisa? Não pode, né? Podcast de limpar o nariz que eu fiz para Vila César. Precisamos, a gente vê a questão da imagem, a gente vê se dá para divulgar. Porque ele sim, serve Damares. muito para e-mail, né? Também. Eu acho que é ótimo para e-mail, isso mesmo. Tá bom? A gente vê com o pessoal sobre o uso de autorização de texto e tudo. Direitos autorais. Gente, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, Ricardo. Até de tarde. Tchau.